ele já separado todos os componentes, é mais fácil de eu estar separando no laboratório as técnicas analíticas. Tá? Esse é o ECP que eu mencionei, que faz a quantificação dos metais. Pode passar. A absorção atômica também, em certos casos de mercúrio, com gerador de hidretos. O cromo hexa para o V visível e os polibromados para o CGMS. Pode passar. Isso aqui é uma extensão do laboratório, na parte de infravermelhos. Pode passar, por favor. E a parte de cromatografia gasosa nossa, do laboratório de orgânica. Pode passar. Cromatografia de íons. Cromatografia líquida acoplada ao massa. Ressonância magnética nuclear para materiais sólidos e líquidos. Frequência de raio-x WDX, que não é uma variação da frequência de raio-x. Ele também consegue fazer algumas análises de ROS, mas a gente priorizou o portátil e as quantis depois. E esse é um equipamento de difração de raio-x também. O interessante do laboratório de análises químicas é que todos esses equipamentos estão num prédio só. Então, qualquer desconfiança que eu tenho no meu resultado analítico qualitativo, eu tenho um respaldo do pessoal de Quant para liberar o resultado com uma confiança altíssima. Os resultados são feitos com análise em triplicatas, enfim. Acabou. Enfim. E é isso. Alguma pergunta em relação aos ensaios? Por favor. O IPT ele tem um preço hoje cheio, preço total, R$90 por amostra, por material para ensaio qualitativo. Aí existem, assim, a gente tem vários tipos de preço. Acima de 50 amostras vai caindo, pode ter contratos diretamente com o IPT, vou te mandar mensalmente, ou num ano eu vou te mandar X amostras, a gente faz um contrato e vê um preço. Mas, normalmente, para cliente, um material unitário, R$90 a quali, a quanti de metais, por ICP, 550, os polibromados, 1.600, que são os 22 compostos. Essa análise é meio complicada, porque o padrão ele tem uma validade muito curta, é caríssimo, é semanal até a validade, e é difícil a aquisição desse material. E a gente quantifica os 22 compostos polibromados, de fato, e sai no relatório os 22 compostos. E o cromo hexa sai 250 por material. A gente teve um caso que a gente avaliou um notebook que chegou a R$100 mil. Um notebook. Que deu por volta de 400 materiais. O ensaio ROS? Não. Não tem ligação direta. Hã? Hoje o Projex ele faz adequação de produtos para exportação. Normalmente a rotina nossa é entrar direto pelo laboratório. Mas eu acredito que tem a possibilidade, sim, tá? De estar conversando com o pessoal, fazendo uma reunião com o Projex, o Prumo e os diretores para estar definindo isso. É o seguinte, o IPT tem toda essa competência, é importante isso, porque se a gente não fizer no Brasil, a gente vai ter que fazer no exterior. Então é importante, a gente vai ter o IPT é o âncora desse laboratório no Brasil. Mas é o seguinte, a qualificação a partir de um produto pronto, eu costumo chamar que já é caso de polícia, quer dizer, o teu produto parou numa alfândega e, portanto, você está num processo que você não faz o ensaio, você não consegue entrar naquele país. Um modo mais barato, mais racional, mais normal, é preparar o seu processo, é aquecer. E na aquecer, você garantir que você, por certificados de procedência, análise de materiais homogêneos, você garantir que o teu produto, no final, não foi colocado nenhum componente crítico.
né? Então, a gente vai fazer análise do produto, porque hoje vocês têm um produto-alvo e precisa fazer análise, mas isso não pode ser o modo normal de você vender o seu produto, né? Você vai ter que atuar no seu processo, quer dizer, garantir que cada material que você compra, o fornecedor fale que ele é RoHS Compliance. E você, eventualmente, faz análise daqueles materiais que você desconfia que, por acaso, está fora, ou é crítico, ou o cara não tem um controle de qualidade lá que é muito rigoroso e tudo mais. Mas usar a análise para fazer o material de um produto sistematicamente é impraticável, né? Então, eu acho que para a gente começar, vai ter um produto crítico, que vocês vão selecionar como alvo. Nós vamos fazer análise qualitativa, desculpa, que é uma análise grosseira para saber se tem ou não. Vamos analisar, eventualmente vai precisar de análise qualitativa, mas isso é porque nós pegamos o avião em pleno voo. Mas o normal é, como vocês têm a 9001, é arrumar o processo e garantir, com toda a documentação, as auditorias e as procedências, que no produto final não existe nenhum material que de origem era já perigoso, né? Então essas análises vão ficar cada vez menos necessárias. Porque se for fazer uma análise, vai ficar absurdamente caro, e não é só caro, é demorado isso também. Então o teu produto vai ficar parado em algum lugar aí. Como nós vamos começar agora, vai ter o produto, nós vamos ter que fazer umas análises, mas isso não vai ser rotina no teu processo, senão isso daí inviabiliza qualquer negócio. Então, é caro algumas coisas, mas não vamos assustar, porque esse não é o modo que vocês vão arrumar a casa, né? Quer dizer, nós vamos ter que fazer umas coisas assim, mas não vai ser sempre isso, né? E o IPT a gente está muito contente porque o IPT já está certificado, está acreditado pelo Inmetro, laboratório completo. E além do IPT, nós vamos ter a FUCAP em Manaus, o Labelo em Porto Alegre e o INT no Rio de Janeiro, que ainda não estão totalmente acreditados, para amparar empresas dessas regiões que não necessariamente conseguem mandar os produtos para cá, né? Obrigado. Mais alguma pergunta? Obrigado, gente. Agradecer. E está previsto, já com o pessoal do IPT, um dia uma das nossas atividades será no próprio IPT, onde esse processo de detecção qualitativa vai ser encaminhado lá. Nós estamos organizando isso também, tá? E uma coisa também que foi alertada aí não lembro se foi o Miguel ou se foi o Vinícius, né? Viram comprando 90 equipamentos portáteis para aqueles aeroportos. Quer dizer, essa é uma tendência, aquilo que também foi dito no início, né? É uma tendência irreversível, principalmente porque o poderio econômico da Europa ele tende sempre a ir influenciando um processo como se fosse em cascata, né? Aconteceu isso com a ISO 9001. Então, o que está acontecendo lá, certamente, em muito pouco tempo, estará acontecendo em todos os lugares, né? E, por uma questão de tempo, eu vou falar muito rapidamente a respeito da diretiva UI. A Márcia também já fez algumas referências, mas a ideia básica é o seguinte: isso está na UI, isso está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso é uma tendência mundial, né? Que é o princípio do poluidor-pagador. Ou seja, a empresa que fabrica, né, ela é responsável pelo seu produto até o final da sua vida útil, o que significa se preparar para todas as etapas, não é só a logística de entrega. Agora, por favor, agora é também a logística reversa, que trata, então, da organização dos mecanismos para trazer de volta não só os bens defeituosos, que isso até algumas empresas têm, mas também no final da sua vida útil, né? Então, a empresa, o fabricante, ele é responsável pelo lixo histórico, quer dizer, por aquilo que já, o passivo ambiental, né? E hoje o passivo ambiental quer dizer o que foi gerado de resíduos da indústria eletroeletrônica é um dos maiores problemas ambientais, mais do que, por exemplo, da indústria química, petroquímica. Então, é por isso que está causando
tanta mobilização em todos os governos mundiais, porque realmente se trata de um problema muito sério. Na apresentação da Márcia foi falada, né, as implicações que aqueles materiais têm na saúde humana são coisas seríssimas, realmente. Então, o que a empresa precisa é se organizar para isso e também, como foi já mostrado, ela trabalha com 2 indicadores, que são os indicadores ligados à recuperação e à reciclagem do material. Bom, aí nós temos uma questão que é a seguinte: como as diretivas elas ainda não estão aplicáveis, as diretivas europeias ainda não estão aplicáveis aos equipamentos eletroeletrônicos, o Rocha vai até falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Então, como uma decisão do projeto, nós vamos seguir tudo aquilo que está sendo hoje aplicável a equipamentos de TI e telecomunicações. Tá? Então, andando. Hoje, aqueles indicadores na Europa, eles são calculados através de bases de dados em que são inseridas informações a respeito dos produtos, das suas características, principalmente ligados a peso, né? E aí se obtém aqueles índices de reciclagem e recuperação. Tá? Agora, a diretiva WEEE, ela não trata simplesmente da gestão dos resíduos. A ideia de gerenciar o que já foi produzido de forma inadequada é para resolver alguma coisa que já aconteceu ou que está acontecendo, aquela empresa continua fabricando da mesma forma. Agora, a ideia é sempre uma ação preventiva, de tudo aquilo que é possível fazer no sentido de prevenir a geração dos resíduos. Então, nós podemos pensar então, que, em relação a diretivas WEEE, existem 2 grandes grupos de preocupações. A primeira é de fazer a gestão desses resíduos, né, através, então, de troca de informações dentro da cadeia de fornecimento, como também já foi mencionado, a rastreabilidade de produto, que, no caso de eletromédicos, na sua maioria, já é feita normalmente, e ações para recuperação e reciclagem de produtos. Tá? Agora, no caso de... Isso é para os produtos que já existem, os produtos que já foram vendidos, que já estão no mercado. Agora, no momento em que se vai reprojetar, aí também entrar com a ideia de prevenção. Então, procurando minimizar todos os impactos possíveis que aquele produto venha a produzir, né? E usando princípios de ecodesign, ou seja, do projeto ambientalmente adequado, onde se buscará, por exemplo, minimizar a variabilidade de materiais, facilitar a reciclagem do produto, por exemplo, diminuindo o tempo de desmontagem, buscando eficiência energética, diminuição de peso e volume, todos os princípios que regem o ecodesign. Ok? Então, é isso aí. Uma forma bem rápida. E alguma questão, algum comentário? Então, agora, eu vou chamar o José Rocha, né, para falar do que está acontecendo no mundo aí, que ele chegou de Singapura faz 2 semanas. Tá bom. Bom, enquanto abre a apresentação, o que eu quero mostrar aqui é um pouco sobre o IECQ e como que isso pode facilitar a abertura de mercados no mundo, como pode criar oportunidade de exportação e mais ou menos o que está acontecendo hoje em termos de rosa.